Selva! E aí, guerreiro? Só na manha, guerreiro. Olha só que maravilha a próxima questão. Aqui é uma velha questão de MHS. Quatro partículas de massa M estão em repouso nos vértices de um quadrado de lado L e são conectadas por molas de constante elástica K e de comprimento natural L. Então, veja bem, está aqui o quadrado. Olha como é lindo. No vértice tem uma massa M. O total eu tenho 4. Beleza? Muito bem. Aqui eu tenho a mola, né? Show de bola. Uma mola aqui. Molas idênticas, hein? Certo? Só sucesso. Aqui também. Beleza? Show. Então, inicialmente, as molas não estão deformadas e as massas são todas iguais. Tranquilo? Beleza. Então o sistema está em equilíbrio aqui. Então aqui você tem o que a gente chama de posição de equilíbrio, né? Posição de equilíbrio estável. Ok? Beleza. Aí olha o que vai acontecer aqui. As partículas são simultaneamente, ao mesmo tempo, arremessadas em direção ao centro, com a mesma velocidade. Então, você vai pegar as quatro partículas e vai lançar ao mesmo tempo, com a mesma velocidade, em direção ao centro, tá? Do quadrado. Então, eu vou traçar aqui uma diagonal, vou traçar outra diagonal, e a gente vai focar no centro. Beleza? Aí, vamos lá. O que é que vai acontecer aqui, ó? Quando você jogar as quatro partículas em direção ao centro, o que é que vai acontecer? Elas vão para uma nova posição, né? Uma nova posição. Ou seja, um novo quadrado, né? Um novo quadrado aqui, ó. Porque você jogou com a mesma velocidade, né? Um novo quadrado aqui, ó. Fechou? Legal, né? Então, vamos colocar aqui as massas. Uma, duas, três, quatro. Beleza? Agora, as bolas estão deformadas, né? Estão comprimidas. Beleza? Aproveita logo, baixa a cabeça aí, vai desenhando. Tranquilo? Isso aqui é só uma figura para ilustrar, tá? Então tá aí. Certo? Aí eu te pergunto, quando elas chegarem aqui, o que é que vai acontecer com cada uma delas? Ora, vai parar, né, Max? Jogou, aí quando chega aqui, elas param. E elas ficam aí? Não. Elas vão voltar. Show de bola. Aí elas vão voltar, né? Quando elas chegarem aqui, elas não vão parar. Porque elas vão chegar aqui com a mesma velocidade com que elas foram lançadas. Aí elas vão continuar, né? Aí o sistema vai ficar oscilando. Certo? Tranquilo? Então o que é que vai acontecer, ó? Eu joguei cada uma com a velocidade, né, em módulo igual. Aí elas vão se deslocar em direção ao centro, vão parar e depois vão voltar. Certo?
Aí, se quiser fazer uma figura bonita, claro que na prova você não vai perder tempo fazendo tudo isso, né? Mas se quiser fazer uma figura bonita, você faz o seguinte, ó. Como a gente está treinando aqui, né? Eu vou fazer uma figura linda para você. Para mostrar para você que elas vão ficar oscilando. E aí, Marcel? Isso aí é um MHS? Olha, a gente vai provar se é MHS, tá? Você sabe que nem todo movimento oscilatório é um MHS. Nem todo movimento oscilatório é um MHS. Então a gente vai ter que provar isso. Geralmente, né, quando é sistema massa-mola, geralmente é MHS. Mas eu preciso provar isso para a gente não ter dúvida, certo? Então vai acontecer isso. Elas vão ser lançadas em direção ao centro do quadrado, vai chegar um determinado momento que elas vão parar e elas vão voltar. Aí, quando elas voltarem, elas vão passar pela posição de equilíbrio estável e vão adquirir uma nova posição aqui, ó. E vão parar. Aí elas vão voltar. Ou seja, elas vão ficar oscilando, né? Caramba, e como é que eu vou fazer isso? Rapaz, você escolhe uma delas. Nos meus materiais, o que mais tem é questão com essa ideia, tá? Então, vocês vão pegar uma delas e fazer a análise, porque o que acontece com uma acontece com as outras. Tudo certo, guerreiro? Então tá aí, ó. Você tem aí o movimento oscilatório que a gente vai provar se é ou não MHS. Então, ó, no primeiro momento eu lanço, elas vão, né? Cada uma para uma determinada posição, elas param e voltam. Aí passam aqui com uma certa velocidade, aí continua. Aí para aqui e volta. Entendeu? Aí fica executando aí esse movimento oscilatório. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai escolher uma delas para analisar, certo? Você vai escolher uma delas. E qual é que tu vai escolher? Bem, eu vou escolher esta aqui, tá? Mas você pode escolher qualquer uma. Eu vou escolher esta aqui. Tranquilo aí, meu filhote? Posso começar a brincadeira? Pode. Então lá vai. Você está percebendo que o movimento oscilatório ele está acontecendo na direção, né? Na direção da diagonal do quadrado, né? O movimento oscilatório. Aí você vem aqui, coloca aqui a posição de equilíbrio, presta atenção para cá. Tá aqui a posição de equilíbrio estático, né? Aí pega a partícula, coloca aqui na posição em que ela para. Pronto, coloquei. E agora? Agora você vai colocar todas as forças que atuam nela. Vamos lá. Quando ela vem para cá, a mola comprime. Então a mola vai fazer uma força na partícula. Então você tem aqui, meu caramba. Você tem aqui, ó, a primeira força. Que força é esta? É a força elástica. Tudo certo? Força elástica. Então nós temos aqui uma força elástica. Depois a gente vai calcular, tá bom? Beleza. Então o bizu é o seguinte: sempre que você estiver de frente a um movimento oscilatório, não importa que situação é movimento oscilatório. O que é que você faz para provar que é o MHS? Você calcula a força restante. Aí o bizu. Deu o bizu aí, de boa. Ah, então entendi. Então, quando eu for analisar o movimento oscilatório para provar que é MHS, eu sou obrigado a calcular a força resultante. Positivo. Tu deixa de calcular a força resultante. Grava aí. Está de frente ao movimento oscilatório, que é provar que é um MHS, é só calcular a força resultante. Você calculou a força resultante, você consegue identificar se é ou não um MHS. Tá? Então vamos lá. Saiu da posição de equilíbrio,
veio para cá. Aí, coloquei a figura ali para não contaminar esta aqui. Quais são as forças que atuam aqui para eu calcular a partir daí a resultante? Vamos lá. Eu tenho uma força elástica para a esquerda e eu tenho uma força elástica aqui, ó, nesse sentido. Sacou? E como as bolas são idênticas, é a mesma força elástica. Então eu vou ter aqui duas forças elásticas com o mesmo módulo. Certo? Tranquilo aí? Então aqui é força elástica. Por que a mesma? Porque as molas são idênticas. Tá? Então, vai receber a mesma força elástica. Aí, o que é que faz fazer? Para tirar a força resultante. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Apareceu na minha frente o movimento oscilatório. O que é que eu tenho que fazer mesmo para calcular a força resultante? Para provar que é ômega S. Aí você vai precisar fazer muitas questões, e se você quiser estas questões, ou essas questões, você é só pegar no material. O material é rico em questões de ômega S. Tá? Então, a gente vai calcular a força resultante, a força restauradora. É assim que a gente chama. Tá? A força resultante no movimento oscilatório, ela é chamada de força restauradora. Ok? Beleza. Bem, o que é que nós temos aqui? Tá? Nós temos aqui a resultante entre duas forças que são perpendiculares. Lembra lá quando você estava estudando estática? Conhecimento básico, né? Resultante entre forças perpendiculares, a gente usa aí o teorema de Pitágoras para calcular a resultante. Então, a resultante ao quadrado é igual força elástica ao quadrado mais força elástica ao quadrado. Ok? Então, eu tenho aqui duas vezes a força elástica ao quadrado. Bem, como eu quero calcular a resultante, que é conhecida aqui no movimento oscilatório como força restauradora, vai ficar raiz quadrada de 2Fe quadrado. Raiz quadrada de F quadrado é o Fe, né? Que é a força elástica. E o 2 vai ficar dentro do radical. Beleza? Então tá aí a força resultante, a força restauradora. Bem, só que ainda não dá para você verificar se é MHS. Mantenha esse cálculo. A gente vai precisar calcular aquela força elástica ali. Vamos calcular a força elástica. Olha para cá para você entender. A gente vai calcular agora a força elástica. Olha só. Presta para cá. Na posição de equilíbrio, a mola estava relaxada. Correto? Correto. Quando eu jogo, tá, as partículas vêm para esta posição. Perceba que se você comparar esta situação com esta, aqui a mola está relaxada, aqui a mola está comprimida. O que é que você percebe? Você percebe o seguinte, ó. Vou fazer a comparação. Vou projetar para cá a situação em que a mola está comprimida. Quando eu projeto, dá para perceber claramente, né, que este pedacinho aqui, ó, que é igual a este, né? Eu espero que você não tenha dúvida disso. Este pedacinho aqui, ó, que é igual a este, aí a gente vai usar uma letra, né, para representar cada pedacinho deste aqui. Vamos chamar de Y. Y, tá? Então, olha o que acontece aqui, ó. Tá aqui a mola relaxada, não comprimida, não alongada, tá relaxada, comprimento natural. Quando ela comprime, o que ela encolhe é 2Y. Se ela está no seu tamanho normal e de repente, quando as partículas são lançadas, a mola faz isso, ó, ela fez isso.
Então ela está comprimindo 2y. É isso que ela está comprimindo. 2y. Então, eu posso dizer aqui que a força elástica, pela lei de Hooker, K multiplicado pela deformação. E quanto é a deformação? É este comprimento mais este que eu chamei de y. 2y. Então, ficamos assim. Força elástica é 2ky. Tranquilo? Então, a questão ela é fácil, só que o aluno precisa treinar isso aí antes, né, de uma prova para pegar a manha. Entendeu? Então, eu tenho aqui um comprimento natural. Quando as partículas vêm para essa nova posição, a mola encolhe. O que é que ela encolhe? Ela encolhe 2y. Então a deformação é 2y. Pela lei de Hooker, força elástica é K multiplicado pela deformação. Pelo que encolheu ou pelo que alongou, né? No caso, vai ficar K vezes 2y, vai dar 2ky. Perfeito. Aí vamos lá. Vou substituir. Então vai ficar força elástica 2ky multiplicado por raiz quadrada de 2, vai dar 2 raiz quadrada de 2, tá? KY. Aí eu pergunto para ti, já dá para analisar aqui o MHS? Não. Por que não? Porque o MHS está ocorrendo nessa direção aqui, ó. A deformação, ela está atuando numa outra direção. Então a gente precisa fazer aparecer ali a posição na direção em que está ocorrendo o MHS. Aí vamos lá. Aqui é a posição de equilíbrio, não é? A partícula saiu daqui e veio para cá. Então, este comprimento aqui, ó, eu vou chamar de x. Este comprimento aqui, ó, da posição de equilíbrio até esta posição onde ela para voltar, ó. Isto aqui eu vou chamar, meu cara, eu vou chamar isso aqui, ó, dx. Então eu preciso colocar aquilo ali em função de x. Por que eu sou obrigado a colocar aquilo ali em função de x para a partir daí descobrir se é OMHS ou não? Porque a partícula está oscilando nessa direção. Ela não está oscilando aqui, tá? Para eu chegar aqui e dizer, olha, terminei, está aí a força resultante, vamos ver se isso aí é um MHS. Não. Tá? A deformação está nessa direção e a partícula está oscilando nessa direção. Então eu tenho que dar meu jeito de colocar a força resultante em função, tá, da posição nessa direção. Aí tu chamas esse deslocamento aqui de x, aí vem comigo. Olha como é lindo. Tu tens aqui, para finalizar a questão, um triângulo retângulo. Firme, né? Triângulo retângulo. Vou puxar para cá, ó. Ó, perceba que este triângulo retângulo, ele é retângulo B aqui, ó. Este triângulo retângulo, ele é um triângulo retângulo isósceles. É mesmo? É. Ele é um triângulo retângulo isósceles. Por que ele é isósceles? Porque este cateto é Y. Este aqui também é Y. Porque o que acontece com esta mola acontece com esta aqui. Ela também, ó, quando esta partícula vem para cá, ela também vai encolher a mesma coisa. Ela vai encolher aqui Y e aqui do outro lado também, ó. Sacou? Então, este cateto é Y, este é Y. E aqui é X. Sacou? Poxa, Max, mas é que essa questão aí é fácil? Cara, é assim, bicho. Tudo depende do teu nível, né? Se você treina
NHS, como eu treino, porque lembra que o aluno é reflexo do professor, né? O aluno é reflexo do professor. Então, se você treina MHS como eu treino, a questão é fácil. Então, assim, até porque se não fosse fácil, eu não faria, né? Porque eu perco meu tempo por questão que não agrega em nada, né? Só perda de tempo. Beleza? Sim, e aí? E aí você mete um Pitágoras aqui. Vai. X ao quadrado, que é hipotenusa, é igual a y ao quadrado, mais y ao quadrado. X ao quadrado é 2y ao quadrado. Como eu quero isolar o y para colocar lá, né? E colocar a força da função de x, vai ficar assim, então, ó. Isola o y ao quadrado. Passa o 2 dividido por x quadrado. Pronto. Extrai a raiz quadrada. O que interessa é o valor absoluto. Vai ficar x sobre raiz quadrada de 2. Racionaliza? Não, não perde tempo. Não perde tempo. Substitui aqui. Então, a força restauradora é igual. 2 raiz quadrada de 2 vezes. Quanto é que vale y? X sobre raiz quadrada de 2 vezes K. A ordem dos fatores não altera o produto. Tchau, tchau. Finaliza. Força restauradora é igual a 2kx. Pronto. Agora sim está só o final do boi. Por quê? Porque a força restauradora está em função de x. E o que é x? É a elongação. É a posição da partícula quando ela está executando o NHS. Então, grava. Apareceu na tua frente qualquer movimento oscilatório. Vai e volta, pelo mesmo caminho, é claro. Já sabe que para provar que é o MHS, você tem que calcular a força restauradora em função da elongação. Aí, no primeiro momento, ela estava em função de Y, só que Y não é a elongação. Aí a gente tem que fazer a estratégia matemática para colocar em função da elongação. Agora sim a gente tem condições de dizer se isso aqui é ou não MHS. É um MHS? É. Por que o MHS? Porque 2K é uma constante. Só por isso? Só. Aí a força, já que 2K é uma constante, a força é diretamente proporcional à elongação. Sempre que a força restauradora, a força resultante na partícula que executa o movimento oscilatório, sempre que ela for diretamente proporcional à elongação, que é a posição da partícula no MHS, tá? Sempre você está de frente a um MHS. Então, isto aqui é um MHS. Por que o MHS? Porque a força restauradora é diretamente proporcional à elongação. E por que é diretamente proporcional? Porque este cara aqui que está multiplicando a elongação é uma constante. Tá? Sim, e aí? E aí é simples. Tá? Vamos ver o que, é que ele quer aqui. Olha o que ele quer. Ele quer a frequência angular. Toma cuidado. Frequência angular é aquela tal de velocidade angular. O ômega, que a gente pode chamar de pulsação. Vai. Pulsação, frequência angular. Toma cuidado. Frequência é uma coisa que você mede em hertz, sistema internacional. Frequência angular é medida em radianos por segundo, no SI, que você chama lá no MCU de velocidade angular, que no NHS pode ser chamado de pulsação. Então, quando o cara pede, calcule a pulsação, calcule a frequência angular, ele quer o ômega. E como é que a gente vai calcular o ômega? A gente vai usar a fórmula do K. Quando eu ministro aula de MHS, eu falo, galera, grava a fórmula do K. K no MHS é m ômega ao quadrado.
Só que este K não é a constante elástica. Por isso eu vou chamar aqui de K'. Peraí, não estou entendendo. É porque é assim. Isto aqui é uma fórmula específica do NHS. A constante de força do MHS é m ômega ao quadrado. O que é m? É a massa que oscila. E o que é o ômega? É a pulsação ou frequência angular. Então, isso aqui, no MHS, não é chamado de constante elástica. Isto aqui é chamado de constante de força. É aquele papo, né? Eu não sei se você está aí afinado em MHS. Aí eu teria que te dar uma aula para você entender. Então, vem comigo. A constante de força no movimento harmônico simples, ela é calculada por m ômega ao quadrado. Beleza. Nós acabamos de descobrir aqui que a constante de força, porque isso aqui é o MHS, já que a força restauradora é diretamente proporcional à elongação. Ela vale 2K. Então a constante de força vale 2K. Então eu jogo aqui no lugar do que eu chamei de K', para você não achar que o K ali é a constante elástica. Tá aqui, ó, tô escrevendo aqui, ó. O K', para não confundir com este K, que é a constante elástica da questão, é chamado de constante de força. Aí quando você coloca a força restauradora em função da alongação, você descobre que o cara que multiplica pela alongação é uma constante. Logo, a força é diretamente proporcional à elongação. Logo, é o MHS. Então, isso aqui é a constante de força. Substitui lá. 2K é igual a m ômega ao quadrado. Certo? Porque não esquece, o que está acontecendo com uma massa está acontecendo com as outras. Aí ele quer o ômega. Ômega ao quadrado é igual a 2K sobre m. Ômega é igual a raiz quadrada de 2K sobre m. Então morreu a questão. Daí a frequência angular do sistema. Então provamos que é ômega S e a partir daí a gente calcula a frequência angular. Tudo certo? Então, gabarito, letra C. Tchau.